Você já percebeu que durante a pandemia nós tivemos um grande desequilíbrio no nosso país, principalmente em relação à questão da renda, que tem preocupado muitos indivíduos e o Brasil, inclusive, tem adquirido alguns índices extremamente preocupantes após a pandemia que se iniciou no ano passado, em 2020. No nosso vídeo de hoje eu quero te mostrar tudo o que você pode fazer para aquela redação perfeita, discutindo sobre os impactos gerados pela pandemia. Mais do que isso, a nossa redação de hoje vai tratar sobre alternativas para o aumento de renda na pandemia. Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema muito importante. Anota aí, o nosso tema de hoje é alternativas para o aumento da renda na pandemia. Esse tema é muito interessante, muito bacana, claro. Eu não quero aqui trazer dicas de investimento, dicas financeiras, não. O objetivo do nosso vídeo é te ajudar a montar aquela redação perfeita se esse assunto aparecer no Enem, em outros vestibulares ou até mesmo em um concurso público. Eu quero que você saiba direitinho como você pode montar uma bela redação discutindo sobre essa questão. Para começo de conversa, é muito importante que você perceba que eu já montei um enunciado com uma pegadinha. Quando o enunciado apresenta esse alternativas para, muitos alunos olham e falam assim, meu Deus, o que eu vou fazer com esse alternativas para? Será que eu tenho que começar a apresentar as propostas de intervenção na argumentação? Foi o medo que muita gente teve no Enem 2016, na primeira e na segunda aplicação, que o tema foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E a resposta é não, você não precisa de colocar as propostas de intervenção no lugar da argumentação, nem nada do tipo. Quando o enunciado vem assim, é somente um lembrete para a sua proposta de intervenção. É um lembrete para que você não se esqueça de colocar a proposta de intervenção. Então, seria como se o nosso enunciado fosse o aumento de renda na pandemia. Nós pensaremos nessa questão da importância do aumento da renda e nos diversos desafios relacionados à questão da pandemia e o aspecto financeiro no século XXI. Pensando nessa questão, é muito interessante que, como tese do seu texto, você coloque que, de fato, a pandemia afetou profundamente o aspecto financeiro dos brasileiros e que isso é um grande problema, que isso é um grande desafio. A partir dessa tese, nós vamos desenvolver argumentos para que depois, na proposta de intervenção, você apresente alguns caminhos que podem ser válidos para esse aumento de renda, aumento de recurso por parte dos brasileiros. Em primeiro lugar, na sua argumentação, você pode comentar a respeito do desemprego no Brasil. Estamos vivendo no nosso país uma situação delicadíssima em relação ao desemprego. Para que você tenha ideia, o IBGE divulgou que no primeiro trimestre de 2021, nós fechamos com 14,7 milhões de desempregados. Inclusive, esse dado você vai colocar como repertório sociocultural. Por que está tendo tanto impacto na renda das pessoas? Simples, muitos indivíduos estão literalmente perdendo o emprego. E perder o emprego é algo que faz uma diferença considerável na renda e que pode gerar um grande impacto na vida dos indivíduos, o que nós já sabemos que é um grande problema. Você pode colocar também na sua argumentação
a questão dos baixos valores do auxílio emergencial. Baixos valores levando em consideração, claro, as necessidades de quem recebe esse valor do auxílio. Para você ter ideia, o novo auxílio emergencial no Brasil tem um valor máximo de R$ 375. Você sabe que esse valor ele é insuficiente para que as pessoas possam sobreviver. E o indivíduo que está desempregado, o indivíduo que não tem condições para a sobrevivência, acaba passando por um problema muito grande nesse momento, devido a essa baixa renda, devido ao próprio desemprego no nosso país. Você pode comentar também na sua argumentação a questão da alta do valor dos alimentos. Nós temos um grande desafio que é claramente perceptível no nosso país, que é a alta no valor dos alimentos. Para você ter uma ideia, eu tenho um dado para você colocar como repertório sociocultural que vai te ajudar bastante. De acordo com a APAS, Associação Paulista de Supermercados, ao longo do ano de 2020, nós tivemos um aumento acumulado de 15,02% no preço dos alimentos. Veja bem, ao longo do ano de 2020, tivemos um aumento de 15,02%. Isso é muito alto. Isso acaba impactando muito no bolso dos indivíduos. E nós sabemos que essa questão é extremamente desafiadora e pode aparecer no seu texto para que a gente discuta sobre esse tema. Além disso, para a sua argumentação, você pode trazer uma discussão a respeito da falta de educação financeira no Brasil. Tudo bem, ninguém planeja uma pandemia, ninguém sabe o que pode acontecer durante uma pandemia. Mas é muito importante que a gente perceba que muitos brasileiros estavam desprevenidos quando a pandemia veio. Muitas pessoas não tinham recursos mínimos guardados e isso acaba impactando na qualidade de vida dos indivíduos e acaba impactando, é lógico, na forma como essas pessoas vão se comportar durante esse contexto de pandemia. Isso é muito preocupante. Temos pessoas, inclusive, que têm dificuldade para obter o próprio alimento e nós sabemos que essa situação é extremamente desagradável. Você pode colocar no seu texto uma discussão muito interessante como repertório sociocultural. O documentário brasileiro Lixo Extraordinário. Esse documentário ele mostra muito claramente os desafios dos indivíduos de baixa renda quando eles estão buscando formas para se alimentar. No Lixo Extraordinário tem uma cena que mostra que uma das pessoas que trabalhava como catadora de materiais recicláveis era responsável por fazer a comida dos indivíduos que trabalhavam também no lixão. E eles pegavam, sabe o que no lixão? Eles pegavam todos os alimentos diariamente que eles consideravam ainda aproveitáveis no lixo para que fosse possível fazer um sopão para aquelas pessoas, para elas terem literalmente o que comer enquanto trabalhavam no lixão. Olha que situação desagradável, preocupante e, obviamente, altamente degradante. Pois é, isso devido à falta de recursos. Nós temos um grande desafio nesse contexto de pandemia, essa redução de recursos, essa falta de renda por parte dos brasileiros pode fazer com que uma parte da população vá para esse tipo de caminho. O que nós sabemos que é extremamente preocupante, que nós não queremos que aconteça com ninguém. Você pode colocar também como repertório sociocultural no seu texto a própria Constituição brasileira. A nossa Constituição, no artigo 6º, ela apresenta o que nós chamamos dos direitos sociais. E dentre os direitos sociais nós temos saúde, segurança, lazer, alimentação. É um dos direitos sociais que estão na Constituição. Ora, como que a gente pode pensar então que esses direitos sociais estão na Constituição se eles não são de fato colocados em prática para a população? Se muitas pessoas passam por situações delicadíssimas devido à falta de renda.
nós podemos comentar vários aspectos problemáticos relacionados a esse tema. Um outro repertório que seria muito bacana é da literatura. Você já deve ter lido Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Numa pegada muito parecida com a que nós utilizamos no Lixo Extraordinário, você pode comentar que na primeira página de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, a família, sem ter o que comer, sem ter renda, sem ter dinheiro, sem ter opções de sobrevivência, acaba comendo o papagaio da família na primeira página do livro. O papagaio é morto e a família come o papagaio, utiliza desse papagaio como uma forma de alimentação. E aí nós entendemos muito desses desafios financeiros que acontecem no nosso país ainda hoje, muito semelhante ao que acontecia no início do século XX, quando saiu o próprio Vidas Secas. E se nós temos vários problemas, nós precisamos de várias propostas de intervenção. Pensando nesse tema, uma proposta de intervenção extremamente válida seria a oferta de cursos de capacitação para as pessoas que hoje estão desempregadas. Esses cursos poderiam ser oferecidos pelo próprio governo federal. É necessário que o governo ofereça cursos de capacitação até para que os indivíduos consigam se reinserir no mercado de trabalho e para que eles consigam obter a própria renda, o que seria muito importante. Agora, além de gerar esse aumento da renda de maneira direta, o governo pode auxiliar também de uma forma indireta. Você pode colocar também na sua proposta de intervenção a sugestão para que o governo ofereça uma renda básica à população, uma renda básica a esses indivíduos de classes mais baixas, para que eles tenham condições básicas de sobrevivência, para que eles possam, no futuro, conseguir outras oportunidades de trabalho. Isso seria essencial e viria do próprio governo federal. Por último, pensando a longo prazo, você pode colocar o Ministério da Educação como agente da seguinte proposta: oferta de educação financeira nas escolas, no ensino fundamental e no ensino médio, para que as pessoas no futuro aprendam a poupar, aprendam a cuidar das próprias finanças, para que a gente evite que situações semelhantes voltem a ocorrer no nosso país. E aí, você gostou do vídeo? Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de clicar no joinha, inscreva-se no canal e clica também lá no sininho para notificações. E se você quiser que eu discuta um tema com vocês aqui no canal, me mande nos comentários qual o tema que você quer ver aqui no canal, que nós traremos para você. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!